Saudações ancestrais a todos que estão acompanhando a gente nesse evento maravilhoso. Tenho palavras para descrever o quão estou feliz. Peço bênção aos mais novos, mais novos. Eu me chamo Lilian Kachaki, eu sou da etnia Mancanha, do território atual Guiné-Bissau. No momento me encontro no Brasil, sou mulherista também. Faço parte. A nossa convidada, Uti, já está conosco? Ah, olha ela. Sim. Hoje quem vai estar conosco nessa mesa, que é a terceira mesa, com o tema Olhares para a Mulher Africana, Mulherismo Africano como Restauração da nossa comunidade. A Ruth é docente na Unilab, Brasil. Ela é cabo-verdiana, uma mulher preta, africana, de campo, mãe, professora e coordenadora do projeto Cooperativa Pé. Bem-vinda, irmã. Obrigada por estar aqui conosco. Sua bênção. Rabarigani, saudações ancestrais. Vocês me ouvem? Sim. Rabarigani, saudações ancestrais a todas as pessoas que, portanto, acompanham este evento, este que é a primeira conferência, né, de mulheristas africanas, portanto, no Brasil. Eu gostaria de saudar, portanto, a todas as pessoas que compõem esta mesa, né, militantes destacados e destacadas nesse movimento, né, de restauração do equilíbrio da justiça na comunidade africana, nas comunidades africanas no continente, na diáspora. Esse encontro, né, promovida, portanto, pelo ciclo de mulheristas africanas, realmente é um marco importante na luta, né, portanto, para a restauração, portanto, do nosso equilíbrio, seja no continente, seja na diáspora. Agradeço imensamente pelo honroso convite. Agradeço imensamente pelo honroso convite para estar aqui, portanto, neste dia que é simbólico para nós, mulheres africanas, e quando a gente fala da mulher africana, das mulheres africanas, estamos a falar, portanto, da comunidade africana, das crianças, dos homens africanos do continente e na diáspora, pelo que agradeço, né, uma vez mais pelo convite. Para o tema proposto, eu trarei, então, um olhar sobre, farei, portanto, uma reflexão sobre, portanto, mulher africana, pensar o mulherismo africano como restauração, como mecanismo, né, para a restauração da comunidade africana. Vou rapidamente, conforme a irmã Lilian já colocou, eu sou, portanto, cabo-verdiana, negra de campo, preta de campo, melhor dizendo, portanto, como mãe de um menino, né, portanto, em que aqui, de 8 anos de idade, alguns anos aqui no Brasil, a nossa experiência, né, tanto de estar aqui num país que se configura como a maior população negra fora do continente, Salvador, Bahia, todo esse legado, acúmulo, né,
tanto histórico e cultural que a gente encontra, que essa ancestralidade, portanto, nesse espaço que é o Quilombo, são, portanto, alguns aspectos que configuram muito esse nosso olhar, a nossa cosmosensação, esse nosso modo de resistir, portanto, nesse contexto, portanto, da diáspora, né, no Quilombo, se quiserem, aqui nesse território brasileiro. Então, a partir, portanto, desses elementos, então, como também pensar a minha experiência como professora, eu vou trazer, tanto, uma reflexão pensando na agência, fazendo um convite, né, para pensarmos aqui a agência das mulheres, tanto cabo-verdianas, no processo de libertação, e dentre, portanto, essas mulheres, eu gostaria, portanto, hoje em especial, homenagear, portanto, uma das entidades importantes no processo histórico da luta da libertação do Cabo Verde, que é Nhanha Bongolom. Então, a partir desse tema, Agência das Mulheres na Libertação em Cabo Verde, os legados de Nhanha Bongolom, eu estruturei a minha fala em 3 momentos, né? No primeiro momento, eu vou trazer aqui, fazer uma análise da conjuntura histórica e cultural, portanto, de Cabo Verde, uma análise importante para entendermos, então, esse modo de ser, né, que caracteriza a mindieridade cabo-verdiana, mas também guineense, considerando, portanto, os processos históricos que nos atravessam em si, né? Trarei no segundo momento da minha fala o protagonismo da Nhanha Bongolom, que é uma mulher africana que tem uma... dentro do nosso processo histórico, nesse movimento de luta para a libertação, restauração da justiça nas nossas comunidades, ela se afirma como uma, portanto, referência importante, né, de luta, né, portanto, dessa mulher africana, mulher cabo-verdiana que herda todo um legado histórico, né, que deriva a partir desse princípio, portanto, do estruturante do nosso sistema cultural, que é o matriarcado, e que a irmã Anin Uraci trouxe, portanto, agora há pouco, com um brilhantismo incrível, mostrando e exaltando, né, esse lugar social de destaque que as mulheres africanas sempre tiveram, mesmo, portanto, apesar de um contexto conturbado, atravessado pelas violências, o processo colonial e neocolonial, né? Então, vou trazer aqui os legados, os ensinamentos de Nhanha Bongolom, portanto, hoje, para nós, em pleno século XXI, né? A forma como ela nos orienta e, portanto, esses ensinamentos, né, que são preponderantes, digamos assim, na orientação, portanto, na escolha, se quiserem, definição dos mecanismos, estratégias, né, para promover a nossa unidade, que é, portanto, um dos principais mecanismos de luta que nós temos face a esse sistema, portanto, de dominação. Eu vou finalizar a minha fala pensando sobre, trazendo uma reflexão breve sobre a agência feminina também, a partir desse exemplo específico que é, portanto, o Batuque de Cabo Verde, né? Acho que, enfim, toda essa relação circular e cíclica, porque agora há pouco, na abertura, nós tivemos a Patrícia e a Betty, que fizeram uma apresentação, e a primeira, portanto, apresentação delas foi, portanto, a apresentação do Batuque. Então, vou pensar o Batuque aqui como um mecanismo, portanto, político, né? Um mecanismo, portanto, de mobilização e organização política que foi e continua sendo importante nesse processo nosso de reconstrução ontológica, e não só nesse processo de renascença, se quiserem, renascença africana. Bom, falar da agência das mulheres africanas, das mulheres cabo-verdianas, a partir do nosso lugar, que é Cabo Verde,
com relação, portanto, aos processos históricos que nos marca, né, que, portanto, define o nosso modo de ser, tanto no mundo, essa nossa experiência de resistência no contexto das ilhas de Cabo Verde. Importa frisar que, enfim, nós estamos, Cabo Verde é um país da África Ocidental, portanto, de estrutura arquipelágica, né, arquipelágico, constituído por 10 ilhas, das quais, então, 9 são habitadas. Segundo a historiografia, portanto, ocidental, a história do país começa, então, a partir da chegada dos navegadores, né, 1460, 62, se inicia o processo de ocupação, povoamento, com o sequestro, né, dentro desse contexto de Maafa, da escravidão e colonização, né? Então, a ocupação se dá a partir do sequestro dos nossos ancestrais da costa da Guiné, nomeadamente Serra Leoa, tanto Senegal e Guiné-Bissau. Porém, existe um consenso entre os intelectuais cabo-verdianos, e entre esses intelectuais nós temos a historiadora, a pesquisadora Elisa Andrade, o historiador Antônio Correia e Silva e Lídio Amaral, também cabo-verdiano, que defendem a tese de que antes, portanto, da chegada e a invasão, né, portanto, colonial, havia presença humana nas ilhas de Cabo Verde, principalmente a Ilha de Santiago, e embora, portanto, não temos tanto escritos isso, mas, portanto, segundo esses intelectuais, existia a presença humana, inclusive algumas práticas, tanto nomeadamente a pecuária, tanto que nos aponta indícios de produção, reprodução de pecuária, que tanto nos garante, então, uma presença humana, mais especificamente a expressão humana de alófos na Ilha de Santiago. E, para nós, isso é muito importante, conforme o Molefe Ketechante nos atenta, nos faz essa provocação a partir do paradigma de afrocentricidade, enquanto, portanto, sujeitos, portanto, enquanto africanos e africanas, sujeitos da nossa própria história, nós temos esse compromisso de renovar a história da África. Então, é importante para nós, portanto, enfatizar isso, porque a história, portanto, a historiografia ocidental nos coloca, portanto, aí o processo histórico a partir do século XV, mas é preciso, então, fazer, portanto, esse movimento, esse exercício de sulhamento, exatamente para pensar Cabo Verde muito antes do século XV, muito antes, portanto, da chegada, da invasão e dos colonizadores, considerando um outro elemento importante que, culturalmente falando, né, portanto, Cabo Verde, os nossos ancestrais que foram sequestrados, trazidos para as ilhas, né, do arquipélago, eles trouxeram, né, todo um acúmulo, tanto de conhecimentos, práticas, modus operandes, né, para o território cabo-verdiano, conhecimentos esses que foram ressignificados dentro de um contexto específico e peculiar das ilhas do arquipélago. Então, para nós, é extremamente importante pensar isso, que os princípios estruturantes que marcam, que caracterizam o sistema cultural cabo-verdiano, né, que exatamente quando a gente pensa a nossa matriz civilizatória, ela, portanto, é fruto de todo um legado civilizatório que é rico, complexo, sistemático e milenar, transportado para a ilha de Cabo Verde, ressignificado dentro de um contexto geográfico, climático, político, conturbado, que foi e continua, né, portanto, conturbado por conta de um sistema neocolonial presente nas nossas comunidades. Então, é importantíssimo trazer à tona esses elementos, porque eles configuram esse modo de ser, esse modo de resistir da mulher cabo-verdiana, essa mulher que herda, portanto, todo um acúmulo
com relação ao protagonismo e, portanto, a sua agência nos processos históricos. Então, um outro elemento importante a considerar quando a gente pensa sobre a história de Cabo Verde, do ponto de vista da identidade identitário, né, quando a gente analisa, portanto, a identidade cultural cabo-verdiana, cabo-verdiano, é extremamente importante aqui abrir um parênteses que eu falo da identidade cultural um pouco na perspectiva de Cheikh Diop, né, pensar que a identidade cultural é configurada a partir de 3 fatores: o fator linguístico, o fator histórico, o fator, portanto, psicológico. Cabo Verde, eu faço até uma provocação, portanto, Kemet. Isso traduzindo, portanto, aqui para o nosso diálogo e reflexão, Cabo Verde é terra do povo preto, né? Isso um pouco para contrastar, para fazer essa provocação, porque existe toda, portanto, uma representação no imaginário, portanto, do povo cabo-verdiano, mas também na historiografia, portanto, de Cabo Verde, a própria discussão que existe nas academias, tanto nas universidades cabo-verdianas e fora de Cabo Verde, é que Cabo Verde é um país mestiço, mulato. Cabo Verde é um país, não é mestiço, não é, portanto, um país, portanto, de identidade mulata, né? E sim um país preto, porque não tem como romantizar todo um processo de violência que as mulheres africanas, as nossas ancestrais, passaram, resistiram face tanto à dominação, à violência dos homens brancos nas ilhas do arquipélago. Então, é extremamente importante enfatizar isso. Quando a gente pensa ainda a identidade cultural cabo-verdiana, é importante destacar a nossa identidade cultural, portanto, para além dessa dimensão fenotípica, que é preta em si, por excelência, melaninada, é claro que o processo da violência resultou, portanto, a formação de um grupo, de certa forma, com, portanto, de uma parcela da população menos pigmentada, principalmente, portanto, nas ilhas de São Vicente, Santo Antão e ilhas, portanto, próximas, mas portanto, é uma questão política para nós, um imperativo, portanto, categórico nesse processo nosso de reafricanização das mentes e renascença africana no contexto de Cabo Verde, no considerar, então, esses elementos, né, que nos configuram, que determinam e definem, portanto, a nossa africanidade, esse nosso modo de ser, portanto, e resistir enquanto mulheres com uma responsabilidade, um compromisso importante na configuração do nosso nesse movimento de restauração da nossa soberania, que passa também por essa construção da identidade cultural fundamental. Ora, prosseguindo, é importante frisar sobre a história de Cabo Verde que, estrategicamente, dentro do projeto colonial, o país ele foi ocupado exatamente pensando na sua localização geográfica, no meio do Atlântico, que faz, então, o cruzamento entre a Europa, o continente africano em si e as Américas. Então, a localização geográfica ela foi fundamental, portanto, um elemento, né, fundamental que impulsionou a ocupação, portanto, das ilhas por parte, portanto, da colônia, isso considerando que o país desprovido, portanto, de materiais, de matérias, portanto, em condições de riquezas, né, que não atendia, digamos assim, o interesse, portanto, dentro do projeto de expansão europeia. Então, em última instância, o fator geográfico, a localização geográfica, portanto, das ilhas de Cabo Verde foi fundamental para portanto, a ocupação das ilhas, porque estrategicamente, né, portanto, enfim, o processo de sequestro dos nossos ancestrais, portanto, foi bastante, diria,
as ilhas de Cabo Verde tiveram tanto papel importante nesse processo, e até hoje, né, tanto nós temos, então, sequelas, tanto desafios importantes a construir e desconstruir do ponto de vista identitário e do ponto de vista político, considerando, então, todo um processo como ele foi construído, né, tanto na consolidação, tanto desse processo do sistema de dominação em Cabo Verde. Durante a colonização, num período extremamente conturbado pelas violências, tanto desse sistema de Maafa, as mulheres cabo-verdianas tiveram herdeiras, né, tanto Cabo Verde, que é um país que herda, então, um sistema de matriarcado enquanto um princípio estruturante, né, da nossa matriz civilizatória. Então, as mulheres tiveram sempre, historicamente, em Cabo Verde, um papel importante, portanto, na luta para a libertação. E, neste sentido, é relevante destacar que, apesar do racismo estrutural e do, portanto, sistema de patriarcado, fruto, portanto, dessa matriz civilizatória, portanto, colonial, estranha, alienígena ao nosso modus operandi, né, a essa cultura, portanto, africana, portanto, em Cabo Verde, não colocou em causa, né, esse lugar social de destaque, o protagonismo das mulheres. E neste sentido, eu trago aqui a referência, portanto, de Nyanya Bongolon, que é, portanto, uma mulher preta que em 1910, né, portanto, ela lidera, então, uma das grandes, tanto, revoltas no país, na Ilha de Santiago, no interior, portanto, da Ilha de Santiago, revolta essa que vai desembocar numa série de outros movimentos e revoltas sociais que, portanto, culminam com a luta da libertação nacional liderada por Amílcar Cabral. Qual foi o legado, então, que Nyanya Bongolon ou Nyana Veiga, portanto, nos deixa, e como, portanto, esses legados podem nos fortalecer nesse processo de luta para a emancipação, portanto, face ao sistema neocolonial em Cabo Verde, mas, portanto, ouso pensar nos demais países do continente africano e nas diásporas africanas. O que Nyanya Bongolon nos ensina hoje, né? Importa frisar que em Cabo Verde, um dos movimentos, conforme já destaquei, um dos movimentos sociais importantes, portanto, foi então, a revolta, né, de Ribeirão Manuel, mas antes disso nós vamos, então, acontece em Cabo Verde várias outras revoltas, nomeadamente a revolta de Engenho, em 1820, a revolta de Achada Falcão, 1841, e, tanto, a revolta de Ribeirão Manuel em 12 de fevereiro de 1910, em Santa Catarina, Santiago. Dessa revolta, então, que é conhecida como revolta da população face portanto, a exploração dos morgados, né, já que as famílias, portanto, elas não tinham acesso à terra, e os morgados, portanto, mantinham as famílias sob condição de exploração, as famílias, através de um contrato, portanto, que não era um contrato escrito, mas tudo via oralidade, então, que também, tanto atravessada por muitas fragilidades em si, por conta desse processo mesmo reforçado pela dominação. As famílias que eram proibidas, né, de acesso aos produtos, portanto, agrícolas para sua própria sobrevivência num contexto social marcado pelas secas cíclicas, mas principalmente, neste caso, é importante frisarmos que secas cíclicas acompanham a história de Cabo Verde após a independência, mas que após, portanto, a independência nós não temos registro de, portanto, mortes de pessoas que morreram, portanto, de fome, né? Então, as várias
epidemias, mortes, doenças provocadas, portanto, em Cabo Verde, vividas, né, durante em Cabo Verde, durante o período colonial em Cabo Verde, são frutos de um processo de, portanto, exclusão, um processo de abandono, né, da população africana em Cabo Verde, da população, portanto, dos nossos ancestrais, que simplesmente, desprovidos do acesso à terra para a prática de agricultura, viviam sob a exploração e dominação dos morgados, portanto, principalmente no interior das ilhas. Então, essa circunstância, ela tanto explica, né, exatamente, tanto esse processo de mobilização e organização política no interior da Ilha de Santiago, portanto, Ribeirão Manuel, e, portanto, acontece que nesse período, portanto, em fevereiro, as mulheres vão invadir as terras exatamente para a colheita, portanto, das purgueiras, portanto, que na altura era, portanto, produto que gerava produto importante no processo de troca monetária no país. Então, as mulheres, elas invadem as propriedades para exatamente acessarem, colherem, portanto, as purgueiras e dar conta da sua própria sobrevivência. Porém, portanto, elas são presas, né, pelos militares e a revolta, mesmo com a grande manifestação da população na altura, elas não foram, portanto, as mulheres presas e os homens presos não foram, portanto, libertados. E diante deste cenário, Nyanya Bongolon, uma mulher preta, ela mobiliza, então, a população e elas se organizam e, portanto, ela faz uma deslocação da sua comunidade para, portanto, o sistema, para o local onde as pessoas as mulheres se encontravam presas, para exatamente, portanto, provocar essa reivindicação que aconteceu, em que as mulheres se armaram, portanto, com facas, homens, portanto, com machins, as crianças também que foram convocadas, participando dentro das suas possibilidades, conforme o ditado cabo-verdiano, as crianças todas, portanto, juntando pedras, e um dos ensinamentos importantes que a gente pode absorver dessa postura, dessa coragem, desse protagonismo de Nyanya Bongolon portanto, a necessidade e a importância de toda a comunidade se mobilizar para, portanto, fazer frente, então, a um sistema, portanto, opressor. As crianças, mesmo, portanto, dentro das suas possibilidades, que a historiografia concebe como sendo entes, né, portanto, frágeis, incapazes para o contexto cabo-verdiano, nessa experiência que Nyanya Bongolon nos deixa enquanto legado, é importante a preparação das nossas crianças. Elas podem também contribuir, assim como, portanto, os homens, portanto, têm obrigação de estar lado a lado com as mulheres nesse processo de luta para, portanto, a restituição da justiça, para a restituição do equilíbrio, portanto, dentro das nossas comunidades. Então, aqui, pensando no princípio, portanto, da comunidade enquanto um princípio estruturante do nosso sistema cultural, esse legado, essa revolta de Ribeirão Manuel nos, portanto, faz pensar na importância, então, da comunidade nesse processo de luta para a libertação. Não é apenas as mulheres, portanto, responsáveis para colocar cobro a esse sistema patriarcado, né? E sim, portanto, homens, portanto, têm o seu papel, as mulheres têm o seu papel, e é importante enfatizar aqui esse evento, a importância, né, portanto, o equilíbrio, portanto, dessa conferência, considerando esse protagonismo dos nossos irmãos que estão, portanto, conosco nesse, portanto, diálogo, exatamente para encontrarmos os caminhos, mobilizando, portanto, mecanismos para estabelecer, para restaurarmos, digamos assim, portanto, essa justiça, ou, portanto, mate, em última instância.
Ora bem, prosseguindo, nós vamos então, depois dessa revolta de Ribeirão Manuel, protagonizada por Nhaya Bongolom, vamos então, em Cabo Verde, vai acontecendo uma série de outras, portanto, revoltas, que então, em 1959, Amílcar Cabral, portanto, ele institui, né, portanto, cria o partido PAIGC, que vai, então, com o seu comprometimento nessa unidade política Guiné-Bissau-Cabo Verde, promovendo todo um processo de luta armada que acontece, portanto, em Guiné-Bissau, para, portanto, a libertação dos dois países, Guiné Cabo Verde. E é importante destacar que, dentro do projeto do partido, o líder, tanto do movimento de libertação, Amílcar Cabral, sempre teve essa sensibilidade, esse cuidado com relação à condição em que as mulheres, as múltiplas opressões que atravessavam e ainda atravessam, enfim, atravessavam tanto as mulheres cabo-verdianas e guineenses, as mulheres africanas, e não só, tanto no continente quanto na diáspora, e ele teve esse cuidado de, portanto, criar, sistematizar, portanto, políticas, né, na altura, exatamente para promover a participação, mas muito mais do que isso, ele mesmo provocava as mulheres para a importância, portanto, das mesmas participarem no próprio processo de luta de libertação. Tanto é que vamos encontrar, né, em Guiné-Bissau, né, em plena luta armada, mulheres nas zonas ditas libertadas, né, que cuidavam, portanto, prestavam serviços que são importantes no processo de restauração, portanto, desse equilíbrio nas comunidades. As mulheres, portanto, assumiram essa responsabilidade, portanto, com relação à educação, com relação à saúde, por exemplo. As mulheres organizavam espaços, né, de reuniões que aconteciam entre os membros do partido, exatamente para pensar e, portanto, organizar o processo de luta. Então, esses elementos são importantes exatamente para, portanto, colocar cobro a essa representação estigmatizante, né, sobre as mulheres africanas, em especial as mulheres guineenses e cabo-verdianas, como submissas e mulheres frágeis, né? Antes, pelo contrário, no processo, portanto, de colonização, né, as mulheres têm um papel, assumem, portanto, esse lugar importante, lado a lado com, portanto, os irmãos, lutando e, portanto, resistindo face a um sistema de Maafa. E após, portanto, a independência, o protagonismo, tanto das mulheres, ela se afirma nos mais diferentes campos. E em Cabo Verde, em especial, eu vou rapidamente trazer um exemplo da manifestação cultural a partir, portanto, do gênero musical, portanto, cabo-verdiano, que é essa música ancestral de Cabo Verde, que foi apresentada pela Patrícia e a outra irmã, Betty, se não me falha a memória, que é o batuque, né, que transcende aquilo que eu trago, que eu gostaria de enfatizar aqui com o batuque, é exatamente, portanto, o batuque, pensar a necessidade e a importância de pensarmos o batuque de Cabo Verde como um mecanismo de mobilização política, né, portanto, e reconstrução da subjetividade feminina dentro do contexto, portanto, de Cabo Verde. Durante a colonização e pós, portanto, a independência, aqui abrindo um parênteses, a nossa independência, ela não se traduziu numa ruptura, né, nessa revolução em si, porque até então o país é atravessado pelo racismo institucional, nós importamos os modelos institucionais, reproduzimos os sistemas, portanto, de educação, um sistema econômico, um sistema de organização social da nossa antiga metrópole colonizadora, né? Então, são aspectos importantes, e até então a nossa resistência, esse modo de reexistir das mulheres africanas, ela é também, portanto, ela é também definida de forma orgânica, isso
pegando na categoria analítica do grande intelectual, o mestre Antônio Bispo, né? Então, as mulheres, esse modo de resistir da mulher africana, ela é também definida de forma orgânica pelo batuque de Cabo Verde. O batuco, portanto, que ganha uma configuração específica dentro do território cabo-verdiano, né? E ela transcende exatamente essa ideia de uma manifestação cultural, folclórica, conforme é representada pela historiografia ocidental. É importante pensar o batuque aqui como uma manifestação que é essencialmente tanto feminina, né? Apesar de toda uma tentativa de apagamento histórico, de um apagamento simbólico, epistemológico e físico em si, conseguimos, de fato, via batuque, preservar e, portanto, divulgar os princípios civilizatórios que configuram, portanto, esse nosso modo de ser único, que é, portanto, cabo-verdiano, africano, dentro, portanto, nas ilhas que compõem o arquipélago de Cabo Verde. Então, é importante frisar que Batuque de Cabo Verde, aqui, eu penso, portanto, enquanto Batuque, enquanto uma manifestação cultural, né, como possibilidade epistemológica, importante na reconstrução e construção da subjetividade, portanto, não só feminina, mas pensar de toda uma comunidade africana, portanto, em Cabo Verde, mas também pensar as diásporas, portanto, cabo-verdianas, nos mais diferentes pontos, também, portanto, o batuque é uma referência importante nessa reconstrução e, portanto, ressignificação desse nosso modo de ser, desse processo de construção, se quiserem, ontológico. Enquanto uma manifestação ancestral africana, Batuque Panto Expressa é uma expressão musical mais antiga de Cabo Verde, trazida pelos nossos ancestrais, e ressignificado nas ilhas, né? Dentro dessa circunstância delicada, marcada pelo racismo estrutural e pelo sistema patriarcal. Importa frisar que, nesse contexto conturbado pelas violências sistemáticas do sistema neocolonial em Cabo Verde, o batuque foi fortemente reprimido, né? Tal como quando a gente pensa capoeira, quando a gente pensa, por exemplo, candomblé como religião de matriz africana aqui no Brasil, o batuque também foi concebido como essa manifestação que representa uma cultura a cultura de incivilidade, né? A cultura da desordem, a cultura, portanto, do retrocesso, do atraso em si para um projeto societário que visa a modernização, que visa, então, portanto, o branqueamento no contexto das ilhas de Cabo Verde. É uma manifestação, quando a gente pensa no batuque, importa frisar que estamos a falar de uma manifestação que se realiza por meio de grupo de batucadeiras, neste caso, percussionistas, né, e cantadeiras de companhia, que são as vocalistas. As mulheres se organizam em forma de círculo com os pequenos tambores que prendem entre as coxas e executam as cantigas conforme o ritmo das cantadeiras ou as vocalistas, e configura, portanto, com a figura importante da anciã, né, a mais velha, portanto, do círculo ou da comunidade, se quiserem, concebendo essa, portanto, personalidade, entidade como guardiã, portanto, dos saberes. Então, ela, através
portanto, do canto, né? Ela evoca, ela divulga, ela transmite, portanto, os saberes ancestrais sobre os mais variados, portanto, temas que atravessam, portanto, a realidade, o cotidiano, portanto, mais do que, portanto, dessa subjetividade feminina, da própria comunidade, homens, crianças que compõem a comunidade cabo-verdiana. Sem o som é produzida pela percussão, o som que é produzida pela percussão é denominado de tchabeta, né? E varia conforme o ritmo e a modalidade. E o canto é protagonizado exatamente por essa figura da anciã, portanto, ou griot, né? Isso nos remete muito portanto, o griot como essa entidade tão importante no processo de socialização, preservação, divulgação, portanto, dos saberes ancestrais. Essencialmente feminina, então, conforme disse, o Batuque trata de diversas, portanto, temáticas que marcam esse nosso modo de ser, de resistir, portanto, da mulher cabo-verdiana, ou, portanto, aqui trago a categoria que é a mingeridade. O Batuque exatamente revela, expressa a nossa... Irmã, estamos com agora uns 5 minutos para poder começar a responder as perguntas. Você estava me vendo? Isso. Já vou finalizar aqui. Então, o Batuque, enquanto manifestação ancestral, é um mecanismo potente, né, de expressão, de afirmação desse modo, dessa dimensão ontológica que é, portanto, a forma, portanto, de se revelar ao mundo, que é a mulher africana dentro de um contexto específico que atravessa a história que marca a história e a cultura de Cabo Verde, enquanto mecanismo de fortalecimento e reconstrução ontológica, né, feminina dentro do contexto, é fundamental para, portanto, esse processo de renascença ou reafricanização. Aqui importa frisar que o Batuque produzem as batucadeiras, elas produzem um espaço de afetividade, acolhimento e socialização comunitária, em que a oralidade, espiritualidade, corporeidade e sacralidade são incomensuráveis nessa política, dentro dessa política de continuidade e restauração de Maati, para, portanto, o contexto específico de Cabo Verde e não só. Nesse movimento, então, sankofa de valorização da ancestralidade que brota do Batuque cabo-verdiano, é o imperativo político desconstruir a representação reducionista e rasa do batuque enquanto uma manifestação cultural folclórica. Falar tanto do batuque, importa dizer que o mesmo potencializa um espaço de socialização entre as mulheres, e não só, onde é reconstruída a subjetividade numa perspectiva do eu coletivo e da valorização da ancestralidade africana ressignificada no território das ilhas. Finalizo aqui dizendo que o batuque é uma expressão genuinamente, portanto, africana, cabo-verdiana, né, que tem um potencial importante não só na reconstrução ontológica, mas principalmente quando a gente pensa, por exemplo, que nós temos hoje uma necessidade premente de reconstruir, de construir a nossa episteme, portanto, a partir da nossa manifestação cultural fundamentada na nossa matriz civilizatória. O batuque para nós é esse caminho, é esse mecanismo que nos oferece aportes fundamentais para, portanto, a sistematização dessa epistemologia capaz de dar conta, né, das nossas necessidades e expectativas do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista político e principalmente espiritual, nesse processo de restauração, reafricanização ou, portanto, na perspectiva diopiana, nesse processo de, portanto, renascença africana. Para, portanto, uma fala inicial, acho que eu vou ficar por aqui para podermos, então, dialogar e, enfim, ter esse espaço de interação. Muito obrigada, minha irmã, obrigada pela sua explanação. E pegando a sua fala, o que eu posso puxar para trazer para
quando a gente vai falar do mulherismo africano. As batucadeiras, assim como a gente chama em Guiné, Manjuandade, que é o grupo daquelas mulheres que se reúnem para não só estar, de certa forma, partilhando aquele momento alegre, mas sim discutindo a parte política e construção da comunidade. E isso é um dos pilares do mulherismo africano, que é a união das mulheres, união genuína das mulheres nessa luta, no caso, né? Então, temos umas perguntas também que foram feitas. Eu gostaria de... A Thaisa, ela disse assim, professora, pode comentar um pouco sobre o mulherismo africano como uma agenda de luta política pela libertação do povo preto? Pode ajudar na restauração da cultura? Thaisa, agradeço tanto a sua colocação, a pergunta, que é extremamente importante aqui para a nossa reflexão, esse processo tanto de troca. O mulherismo africano, enquanto um paradigma epistemológico, político, ético, metodológico, afrocentrado, né? É importante enfatizar que um dos elementos que o mulherismo africano vem tanto nos atentando é para a nossa localização, né, dentro dos processos históricos, né? E nesse sentido, pensar a nossa localização é considerar que dentro de um sistema atual, né, um sistema de organização que é, portanto, ainda neocolonial, é fundamental considerar que as mulheres vêm sendo atravessadas, a experiência, portanto, a experiência, portanto, feminina, ela vem sendo atravessada por um sistema e prática patriarcal, e em que, portanto, todas as nossas experiências, elas são empurradas para a margem, né, dos processos. Apesar, tanto desse processo violento que nos exclui, que nos apaga, que nos invisibiliza, né, portanto, o mulherismo africano, a partir, portanto, desses legados do princípio da afrocentricidade, exatamente nos atenta para, portanto, todo esse legado, esse acúmulo, né, que nós tanto herdamos da história enquanto mulheres em si, enquanto civilização, né, todo tanto esse acúmulo, ele é importante para definir o nosso lugar nos processos históricos e resgatar a nossa autoestima e estima racial. Isso é fundamental, conceber-nos como sujeitos do nosso próprio processo, tendo em vista que, enfim, apesar de todo o processo de apagamento, nós continuamos, portanto, resistindo, nós continuamos, portanto, a ocupar esse espaço importante nos processos, na definição e condução do nosso destino e da nossa própria comunidade. Quando a gente pensa, por exemplo, em Cabo Verde, que a língua, no processo de educação, a língua que impera é, portanto, a língua que nos é inculcada, a língua portuguesa. No entanto, o crioulo ainda, portanto, persiste. O crioulo, portanto, é a língua crioula é falada em todos os domínios, portanto, em si. É importante destacar, tanto o nosso protagonismo aqui e o papel das mulheres no processo de socialização das crianças, né, que na escola, nas instituições de matriz coloniais, elas são atravessadas por essa violência simbólica, porém, em casa, nas comunidades, portanto, as mulheres têm tido um papel importante nesse processo de socialização, né, orientação, mas também sistematização, portanto, pensando a reconstrução ontológica em si, com base nas nossas práticas culturais, nos lugares em que nós nos encontramos, seja, portanto, nas comunidades mais distantes do centro, seja na cidade em si, que é atravessada pela, portanto, de forma mais intensa, né, portanto, essas práticas culturais que são alienígenas, né, portanto, a nossa dinâmica civilizatória. Então, o mulherismo africano nos atenta exatamente isso, vem despertar a nossa consciência, portanto, promovendo a nossa consciência histórica, que hoje é um dos principais desafios para, portanto, restauração da nossa
do equilíbrio, da nossa soberania enquanto um povo mesmo, né, que teve um protagonismo importante ao longo, tanto da história, pensar, tanto a África como o berço da civilização, portanto, o continente que continua a ensinar demais, portanto, civilizações, demais, portanto, povos, nos mais variados assuntos, temáticas em si. Quando a gente pensa, portanto, todo esse debate sobre as mulheres, né, o continente africano continua, portanto, ensinando, portanto, o Ocidente, pensar que ser mulher não se limita, portanto, a essa dimensão biológica, né? É mais do que isso, é bem mais complexo, é bem mais rico, sistemático em si, quando a Yorenkyo Yumi, né, tanto nos atenta para a necessidade de pensarmos a mulher para além da dimensão corporal, tem a dimensão, para além da dimensão biológica, tem a dimensão cosmológica, a dimensão, portanto, espiritual, a dimensão cultural, né? Tudo isso são elementos para, enfim, pensar esse ente que é, portanto, a mulher africana. Então, o mulherismo vem nos provocar exatamente isso. E dentro da academia, das universidades, hoje nós temos uma grande demanda, eu como mulher africana do continente, nesse espaço diaspórico que é o Brasil, nas universidades, a minha grande preocupação é pensar nós, africanos do continente, que acessamos as universidades aqui, e, portanto, as epistemes, as narrativas epistemológicas que nós acessamos nas universidades brasileiras, que são, portanto, universidades eurocêntricas, né? E o nosso retorno para o continente, esse é o desafio. Quais são as narrativas que nós vamos levar para as nossas universidades para, portanto, diante desse desafio de reconstrução ontológica, esse desafio de renascença, portanto, africana que nós temos. E aí, portanto, trago esse legado de Molefe Ketiachante, que ele nos diz, nós intelectuais africanos, nós temos que estar atentos e atentas, portanto, essas teorias e epistemologia, porque caso contrário, se essa epistemologia que nos é, portanto, apresentada na universidade, que dialoga com uma matriz civilizatória eurocêntrica, ela nos conduz, pode nos levar a participar do nosso próprio processo de opressão. Então, minha preocupação nesse sentido também é atravessada por isso. Nós que estamos aqui, toda essa construção, portanto, até que ponto dialoga com a nossa matriz civilizatória, até que ponto, conforme Anaim, portanto, Horácio colocou aqui sobre o matriarcado, até que ponto eles estão, portanto, fundamentados nos princípios estruturantes que caracterizam, portanto, o nosso sistema cultural africano, que são aportes fundamentais para a restauração, portanto, do equilíbrio da justiça dentro das nossas comunidades. Quando a gente pensa na construção de novas epistemologias, Eleonora Hudson nos atenta, nós precisamos renomear os nossos fenômenos, portanto, as nossas teorias, as nossas epistemes, né? Portanto, os caminhos, essa renomeação ou nomeação, ela parte, portanto, encontra o seu fundamento, os aportes, portanto, nesses legados, nos princípios estruturantes que caracterizam o nosso sistema cultural por excelência. Obrigada, Maruti. E quando você atenta aos nossos irmãos do continente que venham para cá, a esse não importação do que vai estar bebendo aqui na diáspora, e é mais um chamado até do mulherismo, que nos chama para nos centrar na nossa história. E a Clenora bem disse assim, não fui eu que criei o mulherismo. É uma vivência que as mulheres africanas já tinham, tanto as que estão no continente, assim como as que foram sequestradas e trazidas para a diáspora. Então, essa vivência, esse ser mulher africana, que ela vai nomear o mulherismo. Isso me traz uma alegria muito grande, porque lembrar, tipo, olha, você é mulher africana, e suas vivências são essas, suas práticas são essas, seu caminho é esse. Recentra na sua história, e assim você vai restaurar seu povo e sua comunidade. Então,
estar aqui hoje falando sobre mulherismo é uma gratidão. Temos mais uma pergunta, irmã, só para fechar. Também da irmã Thaisa, ela pergunta assim: como construir estratégias para que homens e mulheres consigam caminhar juntos a partir do mulherismo africano, considerando os atravessamentos produzidos pelo Ocidente que afastam o nosso povo? Acho que essa pergunta é a pergunta que muitas pessoas fazem. O caminho para a restauração do equilíbrio, né, dentro da comunidade africana, tanto no continente quanto na diáspora, continua sendo a educação, né? Para nós é fundamental. Mas quando a gente pensa tanto na educação enquanto mecanismo, né, importante para a reconstrução ontológica, né, e política e espiritual nas comunidades africanas, é importante para nós, neste momento, fazermos essa questão. Mas que modelo de educação nós queremos? Que modelo de educação é esse, né? Capaz de dar conta, portanto, dessa reconstrução ontológica fundamental para a renascença africana? Para nós, a educação que é necessária, tanto para a reconstrução da nossa subjetividade, essa subjetividade configurada, portanto, nesse processo de Maafa, nessa violência que, portanto, atravessa as nossas comunidades, deve ser uma educação que é fundamentada exatamente na nossa matriz civilizatória, uma educação que tem como diretrizes os princípios estruturantes que caracterizam o nosso sistema cultural. Quais são esses princípios, né, que são fundamentais na sistematização desse modelo de educação? Estamos a falar, portanto, da comunidade, um princípio fundamental. Quando a gente pensa a sacralidade, né, pensar o matriarcado, a valorização em si, portanto, desse princípio que compõe, portanto, o próprio tema do evento, né, é um caminho importante, é um princípio importante na sistematização desse modelo de educação que é capaz de atender nossas reais necessidades e expectativas, né? Pensar no princípio da coletividade, cooperação, né? Portanto, essa relação com a natureza em si, a sacralidade, portanto, conforme a irmã Anaim colocou agora mais cedo, né? Pensar que a natureza, não existe essa separação entre aquilo que é, portanto, a natureza e as entidades, portanto, divinas, né, elas estão presentes, o nosso próprio corpo, enquanto mulher, é esse altar sagrado de manifestação do divino, né, pensar que os homens, portanto, nossos irmãos, as nossas proles, né, portanto, crianças, são exatamente portanto, altares, né, de manifestação de orixás, e por isso mesmo a relação que se estabelece, portanto, entre os mesmos devem ser ressignificadas por esse modelo de educação que deve ser forjada, sistematizada, pensando, então, nesses elementos, cuja relação entre os mesmos é uma relação cíclica e circular, porque não tem como, por exemplo, falar da restituição sem falar tanto da comunidade, sem falar tanto do respeito, né? Respeito em todos os sentidos, respeito tanto pelas pessoas, pela comunidade, pela natureza, em última instância, pelas tanto crianças, respeito por aquilo que nós somos, portanto, do ponto de vista histórico e cultural. Porque isso, faço até uma espécie de provocação, porque a gente fala tanto em África, a cultura africana, na história africana, mas tanto uma grande contradição é que muitas vezes nós mesmos não acreditamos nisso, né? Quando eu digo isso, por exemplo, quando a gente pensa nas construções epistêmicas, as nossas pesquisas, as nossas construções, seja artigos, seja teses, dissertações, monografias, quais são as nossas referências, né? Ainda acreditamos, damos a mesma credibilidade, a credibilidade que damos aos intelectuais eurocêntricos são as mesmas que nós atribuímos aos intelectuais pretos e pretas, às mestres e mestras
portanto, que estão nas nossas comunidades, que são guardiãos e guardiãs de saberes, portanto, milenares, ricos, complexos, sistemáticos, e que para nós são aportes importantes para sistematizarmos esse modelo de educação capaz de restaurar Maati. Estamos a fazer, de facto, esse exercício de lesteamento no sentido de valorizar intelectuais pretos e pretas. Qual é o espaço que Cheikh Anta Diop tem nos nossos debates acadêmicos, né? É claro que é um desafio estar a dialogar, por exemplo, sobre discutir, portanto, Diop com branco, com aquele orientador que é, portanto, orientadora que é branco, porque para nós ainda, portanto, são a responsabilidade por conta do próprio racismo estrutural, mas aí, em outras instâncias, qual é a importância que temos atribuído aos intelectuais africanos e africanas do continente da diáspora? Quando falo intelectuais, eu falo, portanto, dos nossos mestres e mestras nas comunidades que são guardiãs importantíssimas de todos esses saberes que são fundamentais na reconstrução ontológica, portanto, nesse processo de renascença africana. Então, é isso. E aí, assim, essas manifestações, a cultura Batuque de Cabo Verde, as tinas, tanto na Guiné-Bissau, por exemplo, as manifestações de capoeira, samba chula, como instâncias importantes que nos tanto oferecem aportes para sistematização dessa episteme, né? Dessa episteme e metodologia, sistema, tanto econômico, político, fundamental para restaurarmos Maati, né, que é o assunto que daqui a pouco nosso irmão Swahili Kemet vai nos brindar aqui com reflexões potentes. Gratidão, irmã, gratidão pela sua fala. Essa mesa foi muito bem contemplada pela sua fala. A gente gostaria que fizesse considerações finais para que a gente possa dar espaço para a próxima mesa agora. Eu finalizo, então, com uma imensa, portanto, gratidão, né, por esse momento importante na história, portanto, de mulheres africanas, portanto, África em si, povo africano, essa que me parece ser a primeira conferência, né, de mulheres africanas, portanto, no Brasil, que contempla com a participação de intelectuais do continente, né, portanto, e das diásporas. Agradeço pelas riquíssimas, portanto, contribuições aqui que nos fortalecem nesse processo de busca, de construção, as aulas que foram, portanto, ali, tanto apresentadas, as irmãs que, tanto já apresentaram, os irmãos que já apresentaram, que teremos, portanto, oportunidade para acessar, estabelecer esse diálogo, e é isso, tanto um evento que atende, tanto exatamente esse chamado de Marcus Garvey, né, tanto a unidade como objetivo e vitória, portanto, como nosso destino em última instância. O desafio é muito grande, para nós que somos do continente, é isso, tanto a responsabilidade, conforme dizia Jean-Marc Kellar, o futuro científico do continente está tanto na mão da juventude africana, mas é isso, nas universidades brasileiras, essa universidade ainda atravessada pelo eurocentrismo, atenção, a vigilância, portanto, total, com relação a todas essas narrativas que nós acessamos e pensar até que ponto essas narrativas dialogam com a nossa matriz civilizatória, até que ponto essas narrativas, elas, portanto, promovem, nos potencializa, portanto, mecanismos para promover uma efetiva libertação, portanto, das nossas comunidades e restituição, portanto, do equilíbrio das nossas comunidades. Então, finalizo, portanto, parabenizando a todas as mulheres africanas e agradecendo a todas as mulheres africanas, portanto, o povo africano, pelos legados, pelos ensinamentos e, enfim, pela nossa bioancestralidade. A luta continua, a unidade é o nosso objetivo e a vitória é o nosso destino. Continuação de um bom evento que está tudo extremamente lindo. Gratidão.